Bom dia. Como de costume, segunda-feira a gente começa falando sobre economia, né? Graças à ajuda do ex-presidente do Banco Central, Carlos Geraldo Langoni. Ele julga que o recurso de Lula, marcado para 24 de janeiro, no Tribunal Regional Federal, lá de Porto Alegre, né? Aquele recurso contra a condenação de 9 anos e meio pelo juiz Sérgio Moro, no caso do triplex de Guarujá, que o anúncio, a marcação da data, diminuiu o impacto da reforma da Previdência ser transferida para fevereiro, né? Porque se fosse só esse impacto da transferência da data da reforma da Previdência, a economia sofreria mais. Mas como ficou na expectativa de que um populista não pudesse concorrer, que isso, de certa forma, diminuiu o impacto. E com isso ele mostra que o fator político está cada vez mais presente, né? Conseguiram, assim, um descolamento da economia, da política, mas agora está entrando o ano eleitoral, vai ser difícil de descolar. Ele mostra que o dólar está estável, está girando em torno de 3,20, mas os resultados vitoriosos da administração Trump nos Estados Unidos podem afetar isso aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos vão crescer mais, vão ter pleno emprego, né? e podem valorizar o dólar, né? Quando Lula foi eleito em 2002, a incerteza em relação à economia brasileira fez o dólar chegar perto de R$4, não sei se estão lembrados, né? O dólar, depois de todo esse tempo, já se passaram 15 anos, e está em 3,20. O crescimento deste ano, o crescimento do PIB brasileiro, foi reavaliado, né? Não é o dobro do esperado, mas subiu bastante, de 0,7% para 1,1%. Então foi um belo crescimento da expectativa. O juro real, segundo o ex-presidente do Banco Central, está em 3% ao ano. Agora, a Federação das Indústrias de São Paulo reclama que, embora a Selic esteja, a taxa básica de juro, esteja no seu menor valor histórico, o tomador ainda está pagando juros elevadíssimos aqui no Brasil. O presidente da Fiesp prega que haja uma reforma tributária, junto com a reforma da Previdência, prevendo menos impostos para o crédito, o que estimularia o crescimento. A consequência desse caos econômico, né, o Brasil chegou ao caos, no fim do governo Dilma estava a situação caótica. Aí, nesses últimos 7 anos, a gente vê agora as estatísticas, de 2011, em 2011 saíram do Brasil 8.100 que registraram saída definitiva do Brasil. Registraram na Secretaria da Receita Federal e tal, né? Neste ano já saíram 21.700, entre brasileiros e estrangeiros aqui residentes que se arrependeram, né? Gente qualificada, de 30 a 55 anos. Em 2011, os investimentos em imóveis no exterior equivaleram a 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Em 2016, 6 bilhões e 100 milhões de dólares. A maior parte, investimentos em imóveis nos Estados Unidos, o equivalente a 2 bilhões e 300 milhões. Em segundo lugar, vem Portugal com 725 milhões. Depois vem França, são números de 2016. Depois vem França, 589 milhões. E depois vem Itália, com 290 milhões de investimentos de brasileiros em imóveis no exterior. Ontem o presidente Temer recebeu no Palácio Alvorada, e não no Palácio do Jaburu, onde ele mora. A Alvorada é a residência oficial do presidente, mas ele não está morando lá, continua morando na residência do vice-presidente. Mas ele foi ao Alvorada para fazer uma gravação, né, de fim de ano. Ele está sondado, ele está urinando graças à sonda, né, vai ficar um tempo sondado, pelos problemas que teve depois dessa
ressecção transuretral da próstata, mas recebeu lá o presidente da Justiça Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, né, que foi falar em entidades voltadas ao estudo das eleições, e também agradecer aí a decisão do governo, do Poder Executivo, de adiar a entrada do horário de verão para não atrapalhar as eleições, de 21 de outubro para 4 de novembro no ano que vem. Esteve lá também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando sobre as votações agora, nesse final de ano, e já as votações quando retomar o trabalho legislativo depois das férias. Hoje, a Justiça Eleitoral vai discutir, numa reunião extraordinária, os limites do autofinanciamento de campanha. Autofinanciamento é como fez Dória, em São Paulo, na campanha para a prefeitura, em que ele investiu de dinheiro do bolso dele 4.400.000 reais. O limite é para evitar que o poder econômico prevaleça numa eleição. É o que a Justiça Eleitoral vai discutir hoje. De Brasília, Alexandre Garcia.